a turma vai chegando aí, né? Tá aparecendo a tela para vocês, né? Sim. Então, hoje, como a gente tem dois temas não muito longos, né? A gente teve feriados, aí então vamos falar de dois temas para ir seguindo com o nosso roteiro aí, né? Então a gente vai falar inicialmente da seção 3.2, que é embalagem, unitização e containerização. E depois na 3.3 nós vamos falar de operador logístico. Nós vamos tratar esses dois assuntos hoje. Então, a primeira coisa, né, é a definição de embalagem, né, que o Kotler, ele define embalagem como um conjunto de atividade de projeto e produção do recipiente ou invólucro do produto, né? Então, é aquilo que vai mesmo, a gente até sabe o que é a embalagem, né? E aqui tem uma definição mais teórica, né? Esse outro autor, né, o Mestriner, ele considera a embalagem como um importante componente da atividade econômica dos países industrializados. O desenvolvimento da indústria, do comércio, da tecnologia e da própria sociedade fez da embalagem um importante componente da vida moderna. Quer dizer, hoje a gente tem a embalagem protegendo o produto, né? Mas também existe toda uma indústria envolvida com a preparação de embalagem. Então, não é só o produto, né? O produto gera lucratividade e riqueza para a empresa que produz o produto, mas a embalagem também, as empresas que são especializadas na embalagem também tem todo o lado da lucratividade. Aí, muitas dessas empresas do produto e embalagem trabalham em conjunto, né? Então, existe até estatísticas que apontam que a economia do país começa a ter melhorias, né, ou começa a piorar a partir do baixo ou alto rendimento das indústrias de embalagem, né? Então, aí, se a indústria de embalagem começa a produzir bastante, começa a vender bastante embalagem, né? Significa que a economia do país é o início de todo o processo, né? Então, muitos órgãos que fazem pesquisa de níveis econômicos acompanham bastante a movimentação de quantidade de embalagens que é produzida no país, né? Então, a embalagem incorporou novas funções, né? Então, quais são as funções? Conservar, expor o produto, vender o produto e conquistar clientes. Então, muitos produtos são conquistados, o cliente é conquistado através da embalagem. A embalagem é chamativa, né? Você pega um perfume, uma loção, é todo trabalhada, né? Então a embalagem acaba também, além de tudo, de proteger, conquista clientes, né? Muitas empresas consideram a embalagem como um fator estratégico, utiliza a embalagem como uma ferramenta de marketing, né? Então a gente vê diversas empresas trabalhando, fazendo a propaganda na embalagem, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Do McCafé, né? Quer dizer, você olha aqui o logotipo já vê de que se trata, né? Aí você tem também as empresas que no shopping, né? Tem as lojas que tem aquela sacolinha com o nome para transportar
a compra, né, de qualquer produto que foi feito, tem lá o logotipo e tudo mais. Então, quer dizer, é uma ferramenta de marketing, tá? O desenvolvimento da embalagem pode contribuir para o sucesso do produto na competição do mercado. Então, é importantíssimo a empresa estar bem associada com aquela que produz a embalagem, para que o produto tenha uma vida associada à qualidade do produto, né? As embalagens também são elementos fundamentais durante toda a cadeia de suprimentos, representando um papel fundamental na estrutura operacional. Além disso, né, a embalagem, dentro das atividades logísticas, tem uma função de facilitar o manuseio, né? Quer dizer, você tem, igual aqui está mostrando, você tem uma embalagem de um, de um café, de um chocolate aqui, e tem a facilidade para abrir. Tudo isso aqui tem que vir, é importante vir associado. Muitas vezes a gente deixa de comprar um determinado produto pela dificuldade de abrir, né, a embalagem, né? Então, tem a função de facilitar o manuseio, a armazenagem, prover melhor utilização dos equipamentos de transporte, proteger o produto, alterar a densidade do produto, facilitar o uso do produto e prover valor de reutilização para o consumidor. Quer dizer, são todas essas atividades, né, que a embalagem associada à logística acaba trazendo, né? Não é só proteger, ou pode, proteger o produto, sim, é um ponto importante, né, que faz com que o produto mantenha suas qualidades, mas também tem facilidade de armazenamento. Se for fazer um tipo de embalagem que é difícil armazenar, acaba dificultando o armazenamento, né? A escolha da embalagem deve considerar a quantidade de produtos, número de camadas, tipo de material, sempre visando acomodar o produto sem causar danos físicos ou mecânicos. Quer dizer, a embalagem tem que ter uma estrutura, se for empilhar a embalagem, ela tem que ser forte para que o peso da embalagem de cima não estrague o produto. Então, como ele diz aqui, tem que ser bem estudada e bem entendida, trabalhada, para trabalhar com o número de camadas que vai se armazenar, né? Aí aqui lá no livro ele traz, né? Você já imaginou como que é a comercialização de peixes via internet, né? Via e-commerce, né? Será que dá para fazer isso, né? O que vocês acham? Difícil, hein, professor? Difícil, né? Como será que a gente faz isso, né? Deixa eu, deixa eu pôr um vídeo aqui que eu tinha posto para compartilhar, não tinha posto o som, né? Mas deixa eu Boa pôr um noite, vídeo. professor. Boa noite, pessoal. Me Boa atrasei um noite, tudo pouquinho, mas bem? já estou. Tudo bem, professor? E o senhor, como que tá? Tudo jóia. Que bom, professor. Então vamos ver aí se é possível comercializar peixe pela internet, né? Eu estou aqui para mostrar para Tá indo o vocês som? como que é feita a embalagem dos peixes da Sim. aquaxará. A embalagem externa, ela vem aqui com os dizeres carga viva e um alerta sobre a fragilidade do produto que está sendo transportado. Na frente da embalagem, a gente encontra aqui identificada a marca da empresa, né, com o telefone, aqui o site de contato, e a nota fiscal, como é de costume, anexada externamente.
Internamente, essa embalagem ela vem aqui, além do papelão, né, ela internamente ela tem um revestimento de isopor. A primeira coisa que a gente encontra ao abrir a embalagem é um informativo a respeito da garantia dos animais, como que é feita a garantia, e informações como sobre soltar seu peixe no aquário ao receber. Outra coisa interessante nessa embalagem é que ela traz aqui internamente a data em que foi feito e o horário onde foi concluído o processo de embalagem do animal, além do pH na origem, ou seja, o pH que são mantidos animais aqui em nossas instalações. Dentro dessa parte de isopor, a gente tem acesso aqui ao ambiente onde ficam armazenados os peixes durante o transporte. A embalagem plástica que os peixes são condicionados, ela é bastante reforçada, ela é de um plástico de espessura um plástico bastante espesso, e essa embalagem ela vem selada. Então, a chance de ocorrer algum vazamento ou perda do oxigênio medicinal que vai embalado aqui junto com os peixes é muito pequena. Aqui, no caso, os peixes eles vão com total segurança, né, até a residência do cliente. Nós temos aqui 2 embalagens, embaladas conforme a gente processa aqui dentro da empresa, né? E é assim que os peixes vão quando os clientes compram pela internet. E agora, hein? Nossa, professor, quando o senhor falou que comercializar peixe, eu achei que o senhor estava falando de peixe para comer, não peixe vivo. A última coisa que eu pensei foi numa caixa. Olha, e vocês veem a proteção que é, né? Você vê que é Sim. possível, né? Quer dizer, então a embalagem proporciona isso. E com certeza, né? Se a gente for procurar, vai ter peixe também para consumo, né? Você faz o lado do armazenamento correto e tudo mais, né? E você também consegue transportar, né? Então, se você for para Holanda, né? Na Holanda, que é um maior comércio de flores, de tulipa, né? Do mundo, né? E eles transportam tudo, vendem tudo pela internet, né? Então, tem também todo tipo de embalagem possível para ser feito, né? Então, esse é um ponto interessante para a gente avaliar, né, que é possível, claro, isso para chegar nessa parte do peixe, com muita certeza foi envolvido engenharia, foi envolvido pesquisas, né, para colocar o ar dentro do saquinho, fazer a proteção com isopor e tudo mais, mas vocês veem que tem até o pH da água, tudo para quem vai receber consiga tratar, consiga colocar o peixinho no aquário e tudo mais, né? É bem interessante. E a embalagem é um ponto importante ligado à logística aí, né? Então, o objetivo da embalagem é permitir que a mercadoria nela contida chegue a seu destino na mesma condição de uso e conservação que apresenta na sua origem e no momento que foi embalado. Então, a gente teve o exemplo dos peixes aí, né? Então, quais são as funções, né, da embalagem? Proteger a mercadoria que comporta, conter a mercadoria, né, ficar lá dentro, a mercadoria ficar lá dentro, comunicar, levar a informação. Vocês viram que o rapaz falando, né, vinha a informação de todas as informações necessárias e facilidade do uso, né, facilidade do usuário em torno da embalagem, né, de transporte e tudo mais, tá? Bom, no Brasil, né, existe a BRE, Associação Brasileira de Embalagem,
Então, aqui tem algumas informações nesse site, né, que traz regras e tudo mais da embalagem, tá? Então, tem esse link aqui, que vocês podem se aprofundar sobre o tema, né? Tem também a Associação Brasileira de Normas, né, que define normas para a parte de embalagens, né, embalagem e acondicionamento, e essa terminologia define os termos técnicos referentes à embalagem e ao acondicionamento de forma geral e abrangente, bem como orienta a obtenção de definições e normas específicas de cada setor. Então, quer dizer, cada setor tem um tipo de embalagem diferenciado, um tipo de embalagem que protege, uma forma de transportar. Então, também é regido pela Associação Brasileira de Normas, né? Então, as empresas. Então vocês começam a observar que existem regras, existem formatos importantes de embalagem, e tudo isso começa a ter um valor adicional para o produto, né? Então, a embalagem é um diferencial para o custo final do produto, né? Então, as embalagens podem ser subdivididas em 5 tipos específicos, né? Contenção ou primária. É a primeira embalagem e fica em contato direto com o produto, protegendo dos agentes externos, né? No caso aqui, aquilo que a gente viu é aquele plástico dos peixinhos ali, né? Apresentação ou secundária, que envolve a embalagem de contenção, apresentando o produto no ponto de venda, né, que é no consumidor final. Comercialização ou terciária, contém um múltiplo de embalagens de apresentação, constituindo a unidade para extração do pedido. Quer dizer, aqui no caso do consumidor final, é apenas uma embalagem, no caso da comercialização ou terciária, são várias embalagens juntas, né? Movimentação ou quaternária, são múltiplos de embalagens de comercialização para ser movimentadas racionalmente por equipamentos mecânicos, que chama-se unitização. Os pallets e contêineres se enquadram nessa subdivisão. Nós vamos ver um pouquinho pallets para frente aí, tá? E especiais, o quinto nível, são embalagens especiais, a exemplo de embalagens térmicas e contêineres refrigerados, que contém como função básica manter uma temperatura específica, né? Então, quer dizer, como o Brasil transporta carne para o exterior e tudo mais, com certeza são enviados em contêineres refrigerados, né? Então, aqui a gente tem um formato, né, dos níveis de embalagem, né? A embalagem primária, né, que fica aqui o recipiente que fica o produto, a secundária, onde, se for um vidrinho, alguma coisa, é a embalagem primária, né? A secundária é na primeira caixinha, a terciária, a caixinha vai dentro de um outro conjunto que coloca outras caixinhas, né? E a quaternária são várias caixinhas de vários produtos. Então, esse é o nível que é trabalhado as embalagens. Então, a gente vê quem vai nesses supermercados que, tipo o açaí, né? Vocês chegam lá, vocês veem até nas prateleiras, às vezes tem um chocolate dentro de uma caixinha e às vezes vem uma caixa maior dentro dessa caixinha de chocolate, né? Então, é essa representação que a gente tem aqui de acomodação do produto, né? A unitização é um processo de agrupamento de embalagens, de volumes,
em uma unidade física, formando um só volume para o manuseio e transporte. Então, a gente tem aqui as cargas paletizadas, né, que é trabalhada em cima de pallets de madeira, que aqui no Brasil a gente tem uma medida padrão, né, é 1 metro por 1,20. Então, por exemplo, eu trabalhei na fábrica de sal, né, Sal Cisne. Então, como que era feito? Tinha um pallet desse de madeira, né? E aí os operadores colocavam aqui de uma forma organizada o saquinho de sal, né? Cada saquinho com 1 quilo, né? E aí eles armazenavam 1.000 saquinhos, né? Iam fazer numa altura e depois colocavam um plástico para proteger, para movimentar. Então, para facilitar o transporte, ao invés de você transportar saquinho por saquinho, você fazia um pallet de 1.000 quilos com 1.000 saquinhos, e aí você levava ele para o lugar que você queria, para o supermercado, para onde fosse, né? Então, a paletização ela é feita dessa forma. Então, muitas vezes você vê, açúcar é feito dessa forma, né? Você não fica transportando 1 quilo por quilo, né? Você acondiciona tudo e aí tem essa madeira, né? A gente viu nas aulas passadas, né? Que inclusive essa madeira serve para ficar armazenada nas prateleiras, no alto, né? O pessoal coloca as empilhadeiras, o gancho da empilhadeira aqui e suspende e deixa armazenado na parte alta. Quando o, a pessoa do supermercado vai organizar a prateleira com o saquinho de cada produto, a pessoa da empilhadeira desce esse pallet, a pessoa às vezes tira a quantidade necessária, às vezes você não vai colocar 1.000 saquinhos ali, você vai colocar 100 saquinhos, ele tira 100 saquinhos e a pessoa devolve o pallet novamente para a parte de cima da, das estantes, lá onde ficam armazenados, né? Então, essa é uma forma de movimentação de cargas pequenas, e aí você faz uma união de todos, né? Outro ponto que tem, é muito utilizado na parte de navios, né? É essa carga pré-ligada. Então, ela é condicionada em redes especiais de nylon ou corda, de modo a proporcionar fácil manuseio por guindastre, permitindo o aumento da velocidade de carregamento e descarregamento. É possível verificar essa prática e movimentação do transporte das sacarias, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, aqui são as redes ou cordas, né? Que, que amarram todos os produtos ou sacos, né? As sacarias, né? A outra parte são os containers, né? Que são bastante utilizados nos navios, né? Trata-se de um recipiente de metal ou madeira, geralmente de grandes dimensões, destinado ao acondicionamento e transporte de carga multimodal, né? Então, se a gente vai pela estrada aí, pela Serra do Mar, principalmente, né? A gente vê caminhões carregando os containers, né? E aí sua utilização é comum em importação e exportação de produtos, quer dizer, vai caminhões, eles levam os containers, levam até o porto e do porto vai para os navios, né? Então é uma forma de transporte de grandes volumes, tá? Então são os containers. A gente também tem tipos especiais, né, de unitilização, são sacos grandes, né? Então, empresas que trabalham com líquido
ou com pó, né? Eles trabalham nesses sacos grandes para facilitar o transporte, que são chamados Big Bag, né? São os Big Bags, normalmente são usados de 1 tonelada, né? Então, são contentores flexíveis de volume médio, utilizado para transporte e armazenamento de, pode ser líquido, granulado ou produto em pó. Então, uma outra empresa que eu trabalhei, que ela fabricava um pó preto chamado negro de fumo, ela utilizava muito esse, esse Big Bag, né? Era de 1 tonelada e quando chegava no cliente, né? O cliente já tinha toda uma forma de pegar e descarregar direto na máquina. Já estava tudo preparado, não chegava o saco de 1 tonelada, ele já tinha toda a máquina própria para poder virar o saco e já descarregar na máquina, né? Sem muita interferência manual. Manual só para movimentar a máquina, porque como que um homem vai levantar um saco de 1 tonelada, né? Então, é bem nessa linha de máquinas que conseguem, desde carregar, né, o caminhão, colocar esses sacos no caminhão, primeiro fica embaixo da, do funil para poder, do funil gigante, né, para poder carregar, saindo da produção. Aí máquinas retiram esses sacos, colocam no caminhão e dentro no cliente também vai para a movimentação também é feita por máquinas, aquilo que a gente viu nas aulas passadas, né? É um saco, hein, professor? Fazer empilhamento de bag. Nossa, Não é já fácil não, trabalhei. né? Ah, Não é. eu já trabalhei, acho que 3 anos de operador de empilhadeira. Nossa, eu trabalhava com puma de algodão e bag. Nossa, os bags saíam só pela misericórdia mesmo. Ele movimenta muito, né? Sim, professor, sim. Se você dá um movimento errado, ele quebra as alças, derrama tudo. Nossa, Derrama tudo, Então, triste. mas é a forma que tem para facilitar aí, né? Então, não é fácil de, porque a carga é mole, né? Ainda mais algodão que você falou aí, tudo, né? Sim, professor. E, nossa, era um sacrifício, mas a gente conseguia. Porque aquilo, porque você vê, até aqui, ó, quando você coloca um pallet em cima, né? Pode ver, ele não fica direitinho se a gente olhar aqui, né? Ele não fica bem em cima. Ele coloca o pallet entre um Big Bag e outro, né? Para poder não tombar, né? Uma forma de armazenar também. Mas o pessoal vai preparando algumas coisas, mas claro, quem trabalha na operação de armazém sofre bastante, é isso mesmo. As embalagens podem proporcionar a proteção necessária ao produto durante a operação logística, armazenamento, transporte e movimentação. No decorrer da cadeia, otimizar espaço nos armazéns de transporte e facilitar a identificação e separação dos produtos, evitando retrabalho com correções e outros benefícios. Quer dizer, é importante ter essa visão das embalagens, tá? No entanto, existe um custo financeiro alto referente às embalagens, como eu comentei anteriormente, né? Além de novas exigências legais e ambientais, quer dizer, além de você ter todo o custo que você tem que se preocupar com a proteção do seu produto, as leis, existem leis que atuam sobre as embalagens. E por esse motivo, as organizações estão dando maior valor a essa atividade dentro da logística. Quer dizer, antes, não, faz qualquer embalagem que protege e pronto. Hoje tem que ter uma preocupação com as leis ambientais.
E também por esse motivo, temos casos de engenharia de embalagens aplicada à logística. Olha, uma nova função, né? Engenharia de embalagem, que atua junto com a área de logística, que podem ser realizados pela própria empresa ou por empresas especializadas em projetos de produção de embalagens. Quer dizer, tem toda uma preocupação de se fazer, quando tem o lado de engenharia envolvido, né, tem toda uma preocupação para ter uma qualidade, para ter menor custo, para ter diversas possibilidades de aproveitamento e economia, né? Então é importante ter uma área de engenharia envolvida na preparação da embalagem, tá? Então, dentro dessa engenharia, ou planejamento, deve ser consideradas as operações de logística, né? Que é armazenagem, transporte e movimentação e respectiva otimização. Então, quer dizer, você tem que fazer o melhor possível otimizado para ter menor custo, assim como a fragilidade do produto e a resistência de impactos e tipos de produto, produtos especiais, grau de perigo, poder de contaminação, valor comercial e entre outros, né? Quer dizer, tem que ter toda uma preocupação de proteger o produto para não estragar, mas também se tiver um lado de perigo, de contaminação, alguma coisa, também tem que ser protegido, né? A embalagem tem que se preocupar com isso. E sempre que possível, deve reduzir a variabilidade de embalagens, facilitando o armazenamento, o manuseio e a movimentação dos materiais, reduzindo o tempo de realização dessas tarefas, além de redução de custo. Quer dizer, a gente já comentou, né? Tem que ter toda uma preocupação, como que vai movimentar, se tem um peso grande, se tem máquina própria para fazer isso, se dá para, se tem muitos bicos a embalagem, como que vai armazenar no local correto, né? Como que vai ficar esse armazenamento. Então, é um estudo geral visando facilidade de armazenamento, a movimentação, manuseio e redução de custos. Sempre pensando em reduzir o tempo de realização das tarefas, porque cada complicador que tem vai aumentando o prazo. E aí, hoje, toda a área de logística trabalha com prazo, né? A importância de ter prazos reduzidos, né? Aí, eles trazem para a gente alguns exemplos, né? E eu não cheguei a entender se esse aqui é um caso mesmo da Heineken que, que desenvolveu uma forma de armazenar a cerveja num recipiente quadrado, né? Claro que facilita muito o armazenamento, né? Muito mais do que a latinha, que a latinha é redonda, né? Aqui com certeza, aqui ele comenta, né? Quanto se otimizaria de espaço, né? Eu sinceramente não vi em nenhum lugar essa embalagem. Eu acho que no livro ele trouxe como uma sugestão, né? Mas aí é difícil, se você tem isso aqui, é difícil para a gente pegar na mão, teria que pôr no copo, tal, né, se fosse o lado. Mas quadrada assim é muito mais fácil de empilhar, muito mais fácil de colocar uma do lado da outra, né? O outro ponto que é comentado é da computadores Dell, né? Ele tem um trabalho árduo para desenvolvimento de suas embalagens, pois seus produtos têm um alto valor agregado e boa parte de sua comercialização e distribuição é feita por e-commerce. E a empresa ainda vem se adequando a questões legais e ambientais e desenvolveu, junto com seus fornecedores, embalagem feita de bambu, né, que acaba sendo
não poluindo a natureza, né? E que, além de ambientalmente correta, garante questões de logística. Então, a Dell se preocupa com a embalagem, principalmente para o lado ambiental, né? Outra decisão a respeito das embalagens é se elas serão retornáveis ou não retornáveis, né? On way, né? Não retornável, né? Só vai ida, né? Existe uma forte tendência em funções legais e ambientais para que as embalagens sejam retornáveis, tanto para o transporte intrafábrica quanto para cargas destinadas a lojas varejistas. Então, mais uma variável importante aí para as embalagens, ter uma preocupação de retornável, né? A característica comum nesse processo é um sistema integrado de identificação que permite o controle das movimentações das embalagens. Então, um sistema que controle isso, né? E devem ser consideradas as vantagens da utilização versus vida útil da embalagem, né? Então, quantas vezes ela será reutilizada? Ainda falando da empresa que eu trabalhava lá com Big Bag, né? Eles tinham um controle de vida útil, quantas vezes podia se utilizar, porque ia para a fábrica enchia o Big Bag com produto, ia para os clientes, né? Trabalhava com empresas pneumáticas, Goodyear, Firestone, Michelin, e aí ia o Big Bag e depois retornava para encher novamente, né? E aí eles tinham uma marca que eles faziam de estudos que eles tinham, porque quanto vai movimentando, o Big Bag vai ficando fraco, arrebenta e tudo mais. Então eles, não sei quantos que era, 10 vezes que podia reaproveitar, né? Mas eles faziam esse controle para quê? Para que não houvesse danificação no Big Bag durante o transporte, né? E tivesse problema com a carga e tudo mais. Então, essa parte de reutilização é importante ser feita. Robustez, né? Da embalagem e redução de avarias, bem como os custos da sua reutilização, envolvendo separação, rastreamento, manutenção e limpeza. A logística reversa. Claro que quando vinha o Big Bag para a empresa de ter transportado, tinha que ter uma limpeza antes de colocar outro produto, né? Para que não tivesse colocar produtos diferentes e aí corromper alguma regra que tinha no produto, né? Então, essa parte de separação, rastreamento, movimentação e limpeza faz parte também da utilização dos Big Bags, tá? Em outras operações de entrega de frutas, embalagens são retornáveis e fácil de otimizar o passo no seu retorno vazias, né? Quer dizer, cheia, ela ocupa o espaço e vazia, uma encaixa dentro da outra, né? É um outro tipo de embalagem. Então, vocês começam a ver que todo lado existe um estudo para aproveitar espaço, para aproveitar facilidade de manuseio, né? Então, é uma área importantíssima da logística, o lado da embalagem, né? Sobre a obrigatoriedade da logística reversa de algumas embalagens, aí tem esse artigo, né, da logística reversa, o exemplo das embalagens de agrotóxico. Então, esse é um lado também que a legislação brasileira tem para que as empresas que produzem agrotóxico tenham esse lado da logística reversa, né?
Uma grande empresa que eu prestei serviço também, a Syngenta, né? A Syngenta, ela trabalha com agrotóxico e ela tinha todo esse lado de ter o recolhimento dos sacos, né? Que é o agrotóxico, para quê? Para que o consumidor final não descartasse em nenhum lugar e não poluísse, né? Porque mesmo que o saco fique vazio, se é jogado em qualquer lugar com chuva e tudo mais, sempre tem as impurezas que vão afetar o meio ambiente, né? Então, as empresas de agronegócio, no caso que eu trabalhei, né, ela tem essa obrigação de recolher, de dar um destino próprio para aquelas embalagens, tá? Então, faz parte da legislação brasileira e está incluso na logística reversa. Tá? Aqui tem esse artigo aqui, que detalha bastante isso, tá? Parte de embalagem, pessoal, alguma dúvida? Não, professor, bem tranquilo. Tranquilo, né? Sim. Então vamos em frente. Então nós vamos falar de operador logístico, né? Então agora vamos trabalhar um pouquinho com esse tema, tá? Então as empresas têm adotado como estratégia a desverticalização de alguns processos empresariais, né? Então, quer dizer, a verticalização é aquilo, você tem várias áreas que você trabalha, né? Então, a desverticalização é a empresa focando só na sua atividade, né? No core business ou no core competence, né? Algumas com base apenas na redução de custos, quer dizer, as empresas deixam de fazer outras atividades, como logística, por exemplo, e ela pensa só no negócio dela para economia de custo, ou buscar empresas especializadas que têm um know-how que vão fazer aquela parte da atividade melhor do que se você tivesse toda uma estrutura, né? Então, a parte da logística começou com o transporte, né? Só a parte do transporte não compensava para as empresas terem toda a parte de caminhões, né? Então, além de ter a preocupação de ter que comprar caminhão e tudo mais, tem que ter a preocupação da manutenção, né? Como que era a manutenção do caminhão e tudo mais. Então, o que as empresas começaram a fazer? Elas começaram a desverticalizar, contratando empresas que faziam o transporte. Vinha um caminhão na fábrica, o produto era produzido e era uma outra empresa, uma empresa terceirizada que fazia o transporte. Então, muitas vezes tinha-se redução de custo, né? Porque a empresa tinha um volume, os caminhões não ficavam parados, a empresa que prestava serviço, os caminhões não ficavam parados e era possível até fazer uma redução de custo. Ou ainda tem o lado de as empresas estão acostumadas, já tinham motoristas treinados e tudo mais, poderia até ter um know-how melhor no transporte, né? Um exemplo de uma empresa que tirou toda a parte de logística dela, né? É a Embraer. Ela atualmente tem como atividade-chave o desenvolvimento e a comercialização dos seus produtos, aviões. E mediante essa decisão, boa parte dos componentes do avião são feitos externamente por meio de empresas parceiras, quer dizer, não é só transporte, então tem empresas parceiras que também produzem, né? E aí alguns componentes já vêm prontos para a Embraer para montar o avião. Então, ela desverticalizou a produção dos componentes. Oi? Alguém quer falar alguma coisa?
Dentro da proposta de desverticalização, muitas vezes a gente vai se deparar com o termo outsourcing, né? Então, outsourcing é bastante usado. Então, o outsourcing ele pode ser definido como a utilização de terceiros, empresas ou pessoas externas, como uma forma de acrescentar valor ao negócio, convertendo um centro de custo interno num serviço externo. Então, quer dizer, o que que você tem? Você tem uma área da sua empresa, né, que é chamado o centro de custo, né, um centro de custo dentro dela, você passa esse centro de custo inteirinho para fora, né? E aí a logística pode ser um desses centros de custo, permitindo a liberação de recursos da organização e dos gestores para concentrarem a sua atenção nas áreas de negócio de elevada importância estratégica. Então, o outsourcing é uma possibilidade, né? A visão do outsourcing não se limita à chamada terceirização, pois envolve a opção por uma relação de parceria e cumplicidade. Quer dizer, você não está pegando uma parte da sua empresa, a logística em si, passar para uma empresa de fora. Não, tem que ter parceria e cumplicidade. Essa empresa que está atuando junto com a sua empresa, esse outsourcing, ele é como se fosse parte da sua empresa, porque ele é responsável também pelos bons resultados, né? Com um ou mais fornecedores da cadeia produtiva. E a terceirização tem significado apenas um negócio, uma decisão operacional. Então, é só uma operação. Então, o outsourcing é muito mais muito diferente da terceirização. O outsourcing é uma parceria mesmo, uma cumplicidade. Envolve a desverticalização de atividades internas para especialistas externos. Então, o outsourcing envolve especialistas mesmo, né? Um exemplo são as crescentes empresas especialistas em logística, os operadores logísticos, tá? As empresas de manufatura, as empresas manufatureiras, necessitam focar na atividade-chave dos seus negócios, a produção, que é a produção de veículos, por exemplo, né? Por isso, contratam, né, fazem o outsourcing das operações logísticas. Mas se a empresa logística não atender aos prazos e às condições adequadas, o processo produtivo pode parar. Por isso, a complexidade, né? Então, a gente tem uma, uma, uma montadora, como a General Motors, né? Ela está lá, ela depende, o transporte de pneus, de componentes do veículo, não está em cargo dela, está em cargo das empresas especialistas em logística de outsourcing. Mas se essas empresas falharem, né, vai parar o produto produtivo. Foi aquilo que a gente viu nas aulas passadas, que essas empresas trabalham com just in time, quer dizer, o produto tem que chegar na hora que está produzindo, e isso tem que ter toda esse lado, a parceria dessas empresas especialistas em logística para que o produto vá chegar no momento exato, tá? Então, por que as empresas, então, realizam outsourcing em seus serviços ou processos, né? Por que elas fazem? A resposta pode ser um pouco abrangente, as razões podem ser várias, mas geralmente a gente pode pensar algumas mais específicas, né? Uma primeira são as financeiras, são as razões. Por que uma empresa faz um outsourcing, né? Para quê? Pode ser mais barato você ter um processo externo do que mantê-lo na própria empresa. Então, existem algumas empresas que é mais interessante pagar para o escritório de recursos humanos contratar ou dispensar algum funcionário. Quer dizer, a empresa prefere ter uma área de recursos humanos que presta serviço para ela do que uma área de recursos humanos interna. Do que manter um colaborador remunerado na própria empresa para realizar esse serviço. Talvez porque o ciclo de funcionários que são demitidos ou contratados seja pequeno. Então,
Então, quer dizer, não precisa você ter um funcionário específico da sua empresa que faça esse tipo de trabalho. Você pode ter uma empresa outsourcing que faz isso para você. Por quê? Se você não tiver trabalho direto para esse funcionário, ele vai tá sendo, vai tá com atividade sobrando para ele, né? Então, o que não necessitaria de um especialista e queria ter uma boa porção de seu tempo ocioso, né? E aí a pessoa está ociosa, e mesmo assim está sendo remunerado. Você paga, a empresa nesse caso pagaria só, olha, quanto custa para fazer uma contratação, quanto custa para fazer uma demissão, e paga por quantidade, e aí, né, muitas vezes pode ser que fique mais barato. Isso vai muito na linha daquilo que a gente fala do administrador, né? O administrador tem que fazer esse peso, né? E ver se você tem uma pessoa para fazer isso, se essa pessoa não vai ter atividade, se vai ficar ocioso, quanto custa pagar fora, né? Esse é o contraponto que a gente, como administrador, sempre tem, né? E sempre visando que a quantidade de trabalho seria pequena para esse profissional que trabalhar com poucas admissões e poucos pessoas contratadas. Então, o que acontece algumas vezes, o que é? Com uma pequena empresa, né? Uma micro e pequena empresa. Às vezes não tem uma pessoa especializada na parte de contratação e demissão de funcionário. Às vezes fica em cargo do próprio contador da empresa. É a mesma coisa o caso do contador, né? A pequena e média empresa, às vezes não tem necessidade de ter um contador trabalhando 5 dias por semana, 30 dias por mês, trabalhando o mês inteiro e tal, porque são algumas atividades. Então, a empresa vai e contrata um especialista, que é um contador, que conhece de leis, conhece de leis de micro e pequena empresa. Então, é uma parte interessante de fazer o outsourcing. Para quê? É uma questão financeira que é importante fazer isso, né? Então, o administrador precisa ficar atento a isso, tá? O outro é o lado de know-how, né? Por quê? Porque a pessoa que está sendo contratada de outsourcing, ela tem um conhecimento técnico bem aprofundado, né? Isso acontece bastante nas empresas de tecnologia, né? Que você precisa de pessoal de implantação, manutenção de tecnologia, e às vezes não compensa você ter esse profissional os serviços para que faça aquela implantação. Então, eu nos últimos tempos, né, que eu estava em atividade, eu trabalhei bastante como gerente de projeto, de implantação de projetos de TI, mas era assim, olha, você vai fazer um projeto de 1 ano aqui na empresa, né? Então, eu ia lá, era contratado por pessoa jurídica, né? Então, fazia um contrato, quanto que ia pagar mensalmente e fazia aquele projeto. Então, acabou, se tiver outro projeto, fazia um novo contrato e continuava na empresa. Se não, ia para outra empresa que estava precisando daquele serviço. Então, isso é uma coisa que acontece bastante na utilização do know-how. Às vezes a empresa vai implantar um sistema novo e não tem ninguém com conhecimento dentro da empresa. Então, compensa muito mais você contratar um profissional ou uma empresa de outsourcing, né? Esse tipo de serviço requer conhecimento específico e a organização não dispõe desse tipo de mão de obra, ficando mais fácil a contratação desse tipo de serviço a cargo de uma empresa especialista na área. Então, quer dizer, você vai fazer uma implementação de um sistema integrado, um sistema ERP, um SAP, um Oracle, né? E aí você contrata
uma empresa especializada nessa área, né? Então, isso acontece muito também na parte da fábrica, né? Você vai fazer um projeto de manutenção geral na fábrica, então você contrata, você não tem os profissionais que especialistas em fazer manutenção na fábrica, então contrata uma empresa por um mês que vai fazer uma manutenção na fábrica geral. Então isso acontece bastante esse lado de outsourcing, né? E o operador logístico faz parte desse lado de outsourcing. Então, o operador logístico é uma empresa prestadora de serviço, especializada em gerenciar e executar todas ou parte das atividades de logística nas várias fases da cadeia do abastecimento dos seus clientes, agregando valor ao produto. Por quê? Eles são especialistas na parte de logística, eles vão trazer sempre novidades no transporte de produtos daquela empresa. A Associação Brasileira de Movimentação de Logística, a BML, impõe a agregação de valor e a competência para a prestação de serviço de, no mínimo, 3 serviços logísticos, entre eles controle de estoque, armazenamento e gestão de transporte. Quer dizer, a Associação Brasileira, o operador logístico, ele tem que ter, no mínimo, esses três tipos, né? Tem que controlar o estoque. Tá bom, eu vou fazer um outsourcing, eu quero fazer um outsourcing com a sua empresa, mas você tem que me oferecer controle de estoque, armazenamento e gestão de transporte no mínimo. Então, não é só um tipo de serviço para não ficar picotado. Isso é a Associação Brasileira de Logística que impõe, né? A expectativa do mercado é que o operador logístico forneça serviços integrados capazes de atender a todas as necessidades logísticas dos seus contratantes, de forma personalizada, né? Então, o que eles precisam fazer? Oferecer serviços sobre medida, né? Quer dizer, não é um serviço, a empresa que está contratando tem que se encaixar no serviço deles, eles têm que fazer um serviço próprio para aquilo que a empresa precisa. Não esquecendo o que a gente falou anteriormente, tem que ser uma parceria, né? Se minha empresa está contratando um operador logístico, eu tenho minhas necessidades, esse operador logístico tem que se encaixar às minhas necessidades, né? Tem por objetivo reduzir custos totais da logística, é isso que eu, como cliente, vou querer, vou exigir, né? Oferecem múltiplas atividades de forma integrada, transporte, carga e armazenamento. Então, tudo que eu precisar ligado à logística, esse operador logístico precisa oferecer. Contratos longos, esse é um ponto importante também, mano, que muitas vezes essa parceria exige adaptações, né? Então, às vezes as empresas precisam fazer adaptações e, a gente sabe bem naquela linha do custo-benefício. Você vai pagar um valor para fazer uma adaptação e precisa de um tempo para recuperar esse valor que foi pago, que foi envolvido, né? Então, por isso que precisa de um contrato longo, porque se a empresa faz um contrato 2, 3 meses, daqui a pouco vem um outro operador logístico, a gente vai ter que, na nossa empresa, fazer uma nova adaptação desse procedimento, desse processo. Então, precisa ter contratos longos para que a coisa normalize, para que pague-se os investimentos, né? E as negociações também têm que ser longas no alto nível gerencial, quer dizer, não é no lado operacional que se faz as negociações têm que ser nível diretoria, nível estratégico das empresas, para que possa ter resultado para ambas as empresas, tá? Bom, aqui tem algumas razões que fazem com que a empresa opte
pela desverticalização. Maior complexidade dos sistemas logísticos globais. Então, quer dizer, se eu tenho todo um envolvimento com outros sistemas logísticos, compensa fazer essa desverticalização, passar para um operador logístico que ele tem controle de outros sistemas logísticos. Facilita a minha vida, né? Reconfigurações logísticas que requerem mudanças nas instalações físicas, no treinamento pessoal, no desenvolvimento integrado de sistema de processamento de dados. Quer dizer, eu não quero ter essa preocupação, de reconfigurar minha logística, treinar pessoal, mudar minhas instalações físicas. Eu quero passar isso tudo para uma empresa parceira que vai fazer isso. Então, eu não quero ter essa preocupação, né? Empresas concentram esforços nas suas competências centrais do negócio devido à competição global. Quer dizer, eu estou focado no meu negócio, então a logística passa para quem de direito, né? Busca pela redução de custos, então esse é sempre importante se fazer isso, né? Busca melhoria no nível de serviço e aumento da flexibilidade, quer dizer, se você tiver pessoas especializadas, empresas especializadas trabalhando no setor logístico, com certeza vai ter uma melhoria no serviço. Uso intensivo de tecnologia da informação e operacionalização dos sistemas logísticos. As empresas de sistema logístico precisam ter tecnologia da informação envolvida nos seus processos, né? Então, isso é um lado importante. Isso, a tecnologia da informação agiliza os processos e tem a curacidade da informação, né? Vai ter a informação correta. Então, é importante isso, por isso que as empresas optam por ir pela linha da desverticalização, utilizar os operadores logísticos. Prestadores de serviço logístico eficiente reconfiguram mais rápido e eficiente os serviços oferecidos, ajustando-os a mudanças do mercado. Quer dizer, como essas empresas elas só fazem a parte de logística, elas estão mais próximas das mudanças de mercado, das inovações, e com certeza, elas estando próxima disso, elas vão levar para o cliente. Então, por isso que as empresas optam por utilizar os operadores logísticos, né? Oportunidades e restrições financeiras, quer dizer, às vezes facilidade de financiamento e tudo mais, faz parte do apoio também das empresas de logística. Então, essas são algumas razões, tá? E algumas razões para que as empresas não optem por esse serviço de logística, né? Muitas vezes, um investimento específico e quase sem retorno. Quer dizer, às vezes, se você tiver a preocupação de fazer o investimento interno na sua empresa, né, vai ficar por um longo tempo. Então, olha, eu vou fazer uma reforma no meu armazém, então não compensa passar por um operador logístico, porque essa reforma vai ficar por um longo prazo, eu vou ter possibilidade de ter um retorno financeiro. É um lado do que as empresas também optam por isso. Nem tudo são flores, né? Gestão de informações dos processos é estratégica. Então, quer dizer, muitas empresas têm receio de passar a gestão dos seus processos. Então, como é estratégica, elas preferem manter com elas. Então, não vou terceirizar isso, né? Atividades críticas para a organização, quer dizer, as empresas empresas que têm atividades críticas preferem administrar o próprio negócio sem fazer o outsourcing. E é claro que você tem uma dependência operacional, então você tendo isso dentro da sua empresa, você não vai ter essa dependência operacional, você muda a regra conforme você quer. Então essas são algumas razões que contrárias à parte de você fazer o outsourcing da logística, tá?
Aqui tem um exemplo, né, que ele traz para a gente. A logística de suprimentos do McDonald's, né, do Bob's e da Subway, é feita por um operador logístico, né? Então, nenhuma delas utiliza uma própria rede, né, de transporte. Então, o nome desse operador logístico é a Martin Brauer, né? Ela atua como distribuidora e operadora logística exclusiva para o McDonald's ao longo de anos. Não só cresceram para atender as 536 lojas presentes, né, em 22 estados, como conquistaram outros, né? Hoje atende as 3 maiores redes de food service no Brasil, além do McDonald's, o Bob's e o Subway. Contabilizam mais de 2.500 clientes em todo o país e são reconhecidos como especialistas em logística e distribuição do food service. Quer dizer, essas redes, né, de lanches, né, elas não querem ter a preocupação da logística, ela não quer saber, olha, vai chegar o pãozinho, vai chegar o hambúrguer. Não. A minha especialidade, se focar no McDonald's, é o quê? Fazer hambúrguer mais rápido e tudo mais, fazer o sanduíche mais rápido. É isso que eu quero focar, eu não quero focar na logística. Por isso que elas optam por um operador logístico. Tem muitas outras situações importantes que as empresas optam. Cada empresa tem a sua razão, né? E por isso que existem os administradores para avaliar essas razões e ver qual que é a melhor solução para a empresa, né? Usualmente, os prestadores de serviço, PSL, pode ser classificado em 3 maneiras. Prestador de serviço baseado em ativo, né, que são o quê? As empresas que detêm ou alugam ao terceiro seus ativos tangíveis e oferecem serviço utilizando integralmente, como empresas de armazenagem oferecer o serviço de embalagem, etiquetagem e montagem final do produto. Quer dizer, eu quero contratar uma empresa de logística, de serviço logístico, que faz isso, né? Embala, etiqueta, coloca a etiqueta e faz a montagem final, emissão de nota fiscal, tudo deixar preparado para o embarque. Às vezes, para mim, é interessante ter isso, né? Ou prestação de prestador de serviço baseado em administração e tratamento de informação. Empresas que operam na administração das atividades sem detenção dos ativos, quer dizer, não mexe com produto, mas é só administração. Dispõe dos seus recursos humanos e sistema de administração para funções de logística. É uma outra forma que se faz o serviço de logística. Ou ainda trabalhando com serviços híbridos. As empresas oferecem serviços logísticos, físicos e administrativos simultaneamente. Então, quer dizer, aquilo que a empresa precisar, o serviço de logístico pode oferecer para facilitar aquilo que ela precisa para buscar aqueles recursos necessários, redução de custo, melhor qualidade e tudo mais, tá? Dúvida, pessoal? Nenhuma, professor. Tá tudo tranquilo? Tá tudo bem tranquilo, tudo bem tranquilo. claro. Como ando a avaliar, hein, gente? Todos vocês já fizeram? Ah, eu já fiz. Eu também. Também já fiz. Eu também, professor. Legal. A gente precisa aí dar uma força aí com todo mundo, porque a gente está com um número muito baixo, né? E é uma pena que aí a gente acaba